Fala cinéfilo e cinéfila, tudo bem? Aqui é o Resumo Popcorn e hoje a gente mergulha em O Bom Bandido, esse híbrido improvável de crime, drama, humor negro e romance que coloca Channing Tatum no centro de uma história tão absurda que só podia ser real. Antes de entrar na dissecação do filme, já se inscreve no canal Resumo Popcorn, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui a gente vai fundo nos filmes que misturam adrenalina, coração e umas decisões extremamente questionáveis dos personagens. O Bom Bandido parte de uma premissa que parece piada contada em mesa de bar. Um ex-oficial da reserva do Exército dos Estados Unidos, cheio de problemas financeiros e afetivos, descobre que seu talento é assaltar redes de fast food entrando pelo teto, trancando funcionários no freezer e fugindo com o caixa sem derramar uma gota de sangue. Esse ponto de partida define bem o tom do filme, uma combinação de absurdo e humanidade, em que a figura do ladrão não é romantizada, mas também não é reduzida a um vilão genérico. Jeffrey Manchester, vivido por Channing Tatum, não é o típico protagonista durão. Ele é, antes de tudo, um sujeito patético, quase desajeitado, que tenta ser pai, provedor e homem de família, e falha em quase todos esses papéis. O roteiro se beneficia justamente da contradição. Estamos diante de um criminoso que planeja assaltos com um nível obsessivo de observação, estudando câmeras, padrões de funcionários, brechas de segurança, mas que, ao mesmo tempo, parece uma criança grande tentando improvisar sua sobrevivência no mundo adulto. A direção de Derek Cianfrance abraça essa ambiguidade com segurança, sem cair no sentimentalismo fácil. Ele filma o cotidiano do crime com uma naturalidade quase documental, mas insere momentos de humor visual e situações tão específicas que o espectador é constantemente lembrado de que aquilo veio da vida real, justamente por parecer coisa que roteirista nenhum teria coragem de inventar. Visualmente, o filme alterna entre ambientes frios, funcionais, ligados às instituições, prisões, tribunais, estacionamentos de redes de fast food e o universo colorido, artificial e quase infantil da loja de brinquedos onde Jeffrey se esconde depois de fugir da prisão. Essa dualidade cria um choque interessante. De um lado, o peso do Estado, da conição, da rotina militar e carcerária. De outro, a fantasia de um adulto vivendo clandestinamente num parque de diversões gigante, montando um apartamento improvisado com bikes, colchões e monitores roubados. A trilha sonora ajuda a costurar essas camadas, misturando momentos melancólicos com faixas que abraçam o humor negro e o absurdo da situação. Não é uma trilha que tenta ser inesquecível, mas funciona como uma espécie de comentário irônico do próprio filme sobre seu protagonista, um cara preso entre a vontade de ser levado a sério e a inevitável comicidade das escolhas que faz. No elenco de apoio, Kirsten Dunst, como Lee, adiciona textura emocional à narrativa, especialmente quando o filme se afasta do espetáculo do crime para se concentrar na intimidade, na carência e no desejo de recomeço. O relacionamento entre Jeffrey e Lee nunca é tratado como conto de fadas. Há, desde o início, um desconforto latente, porque o espectador sabe que a relação está contaminada pelo segredo fundamental que ele esconde. Lakeith Stanfield e Juno Temple, em papéis secundários, reforçam a dimensão social da história, trazendo personagens que orbitam o protagonista e funcionam como espelhos distorcidos de suas escolhas. Ninguém ali é totalmente inocente, mas também quase ninguém é inteiramente monstruoso, o que contribui para um retrato moralmente nebuloso, coerente com a linha tênue entre bem e mal que o filme propõe. Um ponto forte é como o filme evita o clássico arco de redenção limpa. A estrutura narrativa não trata a eventual busca de Jeffrey por uma segunda chance como resposta simples ou espiritualizada. Há sim remorso e vontade de mudar, mas também há recaídas, auto-engano e uma certa incapacidade de romper com o impulso criminoso que deu origem ao mito do ladrão do telhado. Em termos de ritmo, O Bom Bandido é menos um thriller de assalto e mais um estudo de personagem com pitadas de heist movie. As sequências de crime são tensas, bem coreografadas, mas nunca se transformam no foco exclusivo da experiência. Elas funcionam como os momentos em que a ilusão de controle de Jeffrey se manifesta, antes de desmoronar de novo.
Há também um subtexto claro sobre precariedade econômica e a sensação de fracasso masculino num contexto de expectativa de sucesso e estabilidade. O filme não justifica os crimes, mas deixa evidente que eles nascem de um conjunto de fatores: pressão financeira, orgulho ferido, incapacidade emocional, que se combinam de forma explosiva num país que oferece poucas alternativas para quem já caiu do sistema. Talvez o aspecto mais instigante da obra seja o modo como ela lida com a mitificação de Jeffrey. Na vida real, o caso do Roofman ganhou status de narrativa quase folclórica, uma curiosidade criminosa contada em programas de TV e sites de cultura pop. O filme parece consciente disso e constrói um protagonista que vive tentando corresponder a uma imagem de si mesmo, como se buscasse inconscientemente virar personagem da própria lenda, ao mesmo tempo em que cansa do peso dessa máscara. Antes de a gente entrar nos detalhes mais pesados da trama e falar dos momentos-chave, já aproveita para se inscrever aqui no Resumo Popcorn se ainda não fez isso, porque no segundo bloco vem spoiler forte, análise de final e aquele papo mais direto sobre o que o filme quer dizer com o destino de Jeffrey. Atenção! A partir de agora, spoiler. Se você chegou até aqui é porque já viu O Bom Bandido, ou decidiu que quer entender as entranhas da história antes de encarar o filme. Então vamos falar das decisões mais importantes de Jeffrey e de como o roteiro conduz essa trajetória de fuga, improviso e autodestruição até um final que é menos catártico e mais agridoce. Um dos elementos mais marcantes é todo o trecho em que Jeffrey, após escapar da prisão, transforma a loja de brinquedos em um esconderijo surreal. Ele se esconde atrás de paredes falsas, puxa fios, monta um espaço quase doméstico usando colchões, brinquedos e restos de vitrine, vive a noite circulando pelos corredores e passa o dia escondido na estrutura, como um fantasma assombrando um templo do consumo infantil. Essa parte do filme, vista em retrospecto, é quase uma fantasia distorcida de liberdade. Jeffrey é um adulto que não conseguiu lidar com as responsabilidades da vida normal e acaba refugiado num lugar concebido para crianças, vivendo à margem, invisível, mas ao mesmo tempo cercado pela promessa de desejo e felicidade que esses produtos representam. Quando ele se aproxima de Lee, a vendedora interpretada por Kirsten Dunst, o filme se instala num suspense moral. Até que ponto esse romance é genuíno e até que ponto é extensão da capacidade de manipulação de Jeffrey? O roteiro trabalha essa ambiguidade de forma interessante porque não dá respostas fáceis. A química existe, a vulnerabilidade é real, mas o segredo que ele carrega transforma qualquer gesto de carinho em algo potencialmente contaminado. Um spoiler importante está na forma como o disfarce de Jeffrey começa a ruir, não apenas por ação da polícia, mas porque a vida normal que ele tenta simular exige honestidade, entrega e estabilidade, exatamente o que ele não tem. O filme mostra, em detalhes, como pequenas falhas, deslizes de rotina e contradições entre o que ele conta e o que ele faz vão criando rachaduras na imagem que ele construiu para Lee e para as pessoas ao redor. As cenas que envolvem a perseguição final, quando o cerco se fecha e o ladrão educado precisa encarar as consequências, evitam o espetáculo excessivo, em vez de apostar numa grande set piece cheia de explosões e tiroteios. O filme prefere manter o foco na expressão de Tatum, nas escolhas que ele não fez lá atrás e agora cobram um preço, e no rosto das pessoas que ele enganou no processo. O final, que mostra Jeffrey finalmente capturado e de volta ao sistema prisional, recusa a tentação de transformá-lo em mártir ou gênio incompreendido, ao reforçar que na vida real ele segue cumprindo sua sentença e só deve deixar a prisão em 2036, aos 65 anos. A obra puxa o espectador de volta para o chão. Por mais excêntrica que seja a história, não deixa de ser a trajetória de alguém que escolheu o crime e está pagando por isso. Ao mesmo tempo, o filme não esconde o magnetismo dessa figura. O Roofman é retratado como alguém que, paradoxalmente,
pode ser gentil com reféns, evitar violência gratuita e, ainda assim, causar danos profundos, não só financeiros, mas emocionais, nas pessoas que cruzam o seu caminho. Do ponto de vista emocional, um dos momentos mais fortes do filme é quando Jeffrey observa, à distância, a filha com a bicicleta, que ele nunca conseguiu comprar de forma honesta. Esse tipo de cena sintetiza bem o cinema que o bom bandido tenta fazer. Não se trata de desculpar o personagem, mas de mostrar o peso das falhas, da ausência e das promessas quebradas que o definem. Como experiência de cinema, o filme funciona melhor quando abraça essa fricção entre o absurdo e o trágico, entre o humor negro e a melancolia. A fuga, esconderijo na loja de brinquedos, romance com lei, desmascaramento gradual e recaptura não estragam a jornada porque a força da obra está menos nos o que e mais nos como e porquê de cada escolha. Se você curte histórias criminais baseadas em fatos reais, com personagens cheios de contradições, ritmo que alterna tensão e calma, e um protagonista que é ao mesmo tempo carismático e frustrante, O Bom Bandido entrega uma experiência que permanece na cabeça depois dos créditos. Não é um filme perfeito, algumas passagens podem parecer alongadas demais, especialmente no meio, e nem todo espectador vai comprar o equilíbrio entre tons, mas é uma obra que sabe exatamente o que quer explorar sobre identidade, fracasso e a ilusão de que basta dar um último golpe para resolver uma vida inteira. Então, se você curtiu essa análise e esse review com spoilers de O Bom Bandido, já se inscreve no Resumo Popcorn, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou do final e qual cena mais te marcou, e fica até a tela final para mais vídeos de análises profundas, finais explicados e resumos cheios de cinema e pipoca. Tchau!